Quem pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fizesse uma indagação à igreja, o que precisaria acontecer hoje para você ficar feliz? Pastor, se isso acontecesse, se eu recebesse, se eu comprasse, se eu tivesse, eu seria muito feliz. E isso porque o tema da mensagem hoje é andando na alegria, caminhando no contentamento, no regozijo pleno. Então eu queria fazer esta indagação a você. Se você pudesse puxar da memória, trazer ao seu coração e perguntar: o que precisa acontecer para você ser feliz agora? O que seria? Qual era a circunstância que deveria mudar para você ser feliz? Fique pensando nisso, porque eu quero navegar com você hoje nesta mensagem. E eu quero dizer que nada do que possa acontecer pode intervir, ou melhorar, ou piorar o seu relacionamento de alegria com Deus. Hoje eu quero fazer uma mensagem, trazer uma mensagem que está no meu coração, a despeito das situações e circunstâncias que estão à nossa volta. Não importa o que você está passando ou o que passou, as promessas, os sonhos ou as frustrações. Quando estamos ligados em Deus, nós temos contentamento mesmo na lágrima e felicidade mesmo no choro. Nós temos confiança mesmo na incerteza da vida. Nós sabemos que tudo vai dar certo e nos regozijamos nisso no Senhor nosso Deus. Como texto por base, queria convidar a todos para abrir a vossa Bíblia em Mateus, no capítulo 13, e apenas um verso, o verso número 44. Nós vamos navegar em alguns versos, pois hoje a mensagem não é expositiva, é temática, então nós vamos usar mais do que um texto para poder expor um pensamento que o Senhor colocou na minha alma e no meu coração acerca de felicidade, de estarmos felizes mesmo aos olhos dos que estão de fora, ou até mesmo olhando para nós mesmos, não tendo o porquê. Às vezes nós, ao observarmos as circunstâncias e as lutas, achamos que não deveríamos, naquele dia ou naquele momento, estarmos felizes. E eu quero contrapor, trazer um novo entendimento acerca destas verdades. Olhe para mim. Jesus quer colocar no nosso coração uma felicidade que não pode ser arrancada por ninguém, por nada e nem por nenhuma circunstância. Quando nós tivermos isso em nós, se já tivemos isso, se de fato estamos de posse disso, nada nos abalará. Choraremos, até mesmo ficaremos tristes em algumas situações, mas não somos tristes. É só um momento. Nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O texto diz assim, Mateus capítulo 13, verso 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A expressão do texto é clara, que diz que o homem achou algo precioso, de tal forma que ele envolveu-se em alegria tamanha, que ele desprezou tudo que estava à sua volta para adquirir aquilo que ele tanto tinha achado. E o que era? A parábola diz que é semelhante ao reino dos céus. Cristo está dizendo que quem tem o reino de Deus na sua vida, ele tem o maior do contentamento desta terra. Em outras palavras, ele está dizendo que quem toma posse da presença do Pai no coração, na alma, ele deixa tudo que está à sua volta e luta para adquirir aquilo que foi lhe dado, que ele achou, que foi lhe ofertado, que é a presença de Jesus. Baseado nisto, eu quero lhe convidar a se alegrar no reino, em Cristo, no Senhor nosso Deus. É bem verdade que quando nós conquistamos algumas coisas, ficamos felizes. Quando os nossos filhos conquistam também algumas coisas, ficamos mais felizes ainda. Quando os nossos netos, eu não sou avô, mas já conversei com alguns que são, parece que é uma alegria ainda maior do que os próprios filhos, no momento que eles conseguem adquirir premiações,
projetos, aprovações, ou alguma coisa que tanto desejou. Nós queremos que todos que estão à nossa volta se dêem bem. O bem que nós falamos é conseguir aquilo que deseja o vosso coração. Mas isso não é felicidade. Isso, na verdade, é uma alegria temporária que é nos concedido, ou podemos chamar de alegria natural. É a alegria de um sucesso momentâneo. É quando adquirimos, ou quando somos aprovados, ou quando conseguimos aquilo que tanto desejávamos. Se Vinícius puder colocar João capítulo 15, verso 11, o Senhor Jesus vai fazer uma comparação de uma alegria natural e de uma alegria espiritual. E é interessante isso, porque a alegria natural, ela vem e passa, mas a alegria de Cristo, ela vem e permanece para sempre. E é este contentamento que eu quero que brote nos vossos corações e permaneça lá. E só é possível através da palavra do nosso Deus, que diz: tenho-vos dito isso, dito que o Evangelho, ele está numa narrativa aonde o texto afirma que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, e nós estamos ligados a esta árvore, somos os ramos, os galhos. E ele começa a dizer que nós só podemos dar fruto se tivermos nele. No verso 5 ele diz na parte B, sem mim nada podeis fazer. Mas no verso 11, ele diz, olha, eu tenho-vos dito isso tudo, primeiro para abrir o vosso entendimento, e para que vocês saibam que com estas coisas a minha alegria permanece em vós, e a vossa alegria é completa. Ele está dizendo que você pode até ter um momento de descontração, de contentamento, mas a alegria espiritual, de eternidade, de gozo pleno, só pode vir através de Cristo Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É por isso que nós convidamos você não para fazer parte de religiões, mas se achegar no altar de Cristo. Porque a alegria natural, ela está baseada ou situada naquilo que está à nossa volta. Quando recebemos, quando conseguimos, estamos felizes. Quando não dá certo, estamos tristes. Esta é a alegria natural. A alegria natural, ela nos deixa para cima e ao mesmo tempo para baixo. Quando uma palavra é boa e satisfatória acerca de algo que fizemos ou realizamos como um elogio, nós ficamos felizes. Mas quando alguém nos destrata, nós ficamos entristecidos. Esta é a alegria natural. Ela está a despeito do que está à nossa volta. Ela sofre com o que está dentro ou ao lado ou envolvendo a cada um de nós. Mas a alegria de Cristo não. O Senhor diz que quando nós temos essa alegria em nós, ninguém mais arranca. Por mais que o dia seja triste, por mais que o marido nos ofendeu, por mais que a esposa foi ranzinza, por mais que os filhos foram rebeldes, por mais que alguém morreu que tanto amávamos, ninguém arranca esta alegria do nosso coração. A alegria da salvação, a alegria de estar com Cristo, de sofrer com Cristo, mas também de saber que Ele é a nossa força e que tudo venceremos. Então Cristo lança uma verdade clara, diz, você precisa entender que sem mim nada podeis fazer, mas mais ainda, quem tem a minha presença tem a alegria completa. Amém? Então não há outro caminho para nós obtermos alegria senão em Deus. Você pode até ter um bom casamento, você pode até ter o marido dos sonhos, a esposa que você tanto desejou, glória a Deus por isso, mas a sua alegria, ela não depende disso, ela depende de Deus, porque nós, seres humanos, nós somos falhos. Em algum momento nós vamos fazer aquela pessoa que nós mais amamos chorar. Muitas vezes nós, mesmo amando, nós decepcionamos, nós magoamos, pela nossa falta de paciência, incoerência, ignorância, e muitas vezes porque somos assim, defeituosos, precisando de um aperfeiçoamento constante. Tem dias que somos revoltados, tem dias que somos rebeldes, tem dias que somos impacientes, tem dias que somos estressados, tem dias que somos cheios de Deus, tem dias que somos alegres, tem dias que somos cheios de fé.
Mas quem tem Cristo tem tudo. Então em nós a certeza é firme e clara. Vocês vão se decepcionar, mas em Deus não. Por isso a alegria que deve jorrar em nossos corações não deve ser de situações aparentes, temporárias ou palpáveis, mas em Deus. Essa ninguém arranca. Baseado nisso, eu queria que o Vinícius colocasse Filipenses 4:4, pois é aqui que nós vamos trazer a mensagem do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, acerca de uma imperatividade, algo que o Senhor nos manda fazer de forma imperativa. Ele diz que nós devemos regozijarmos sempre. Esse sempre é imperativo. Ele está dizendo, alegre-se sempre. Fique contente sempre. E isso não é uma pergunta ou baseada em uma circunstância. É uma afirmação imperativa, é uma ordenação. É Cristo, através de Paulo, dizendo, ei, Auricélio, você precisa ser contente, alegre, feliz. Quando, pastor? Sempre. Sempre. Isso é loucura. Como é que eu vou estar feliz sempre? Aí ele dá os remédios, os caminhos. Eles regozijem sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Então hoje eu queria que você olhasse para mim e prestasse atenção. O nosso Deus tem tudo o que você precisa. Ele é suficiente. Ele é com certeza tudo que nós desejamos ou precisamos. A nossa alegria não pode estar relacionada a coisas ou a pessoas. Porque se isso estiver relacionado, nós vamos ter dias tristes, difíceis. A nossa alegria tem que ser sempre aonde? No Senhor. Amém? Então nós vamos tratar sobre um imperativo de ordenação. Sempre nós vamos falar também, louvado seja o nome do Senhor, a despeito das circunstâncias, em todo momento, devemos nos alegrar, é o imperativo, aonde sempre, em qualquer circunstância, e aí vem o principal, aonde? No Senhor. Então vamos tratar 3 pontos aqui nesta oportunidade, para que possamos entender a verdadeira alegria no nosso Deus. E talvez, ao terminar esta mensagem, você não saia alegre, contente, pulando, regozijando, talvez dê até sono, talvez não haja um envolvimento, porque esta alegria não é uma alegria emocional, uma alegria que você tem aquele entusiasmo pleno, como se tivesse ganhado uma loteria. Não, mas essa alegria é constante. Constante. Você acorda com ela, você passa o dia com ela e você dorme com ela. Você é feliz por quem você é. Você é feliz pelo que você tem. Até mesmo pelas lutas e dificuldades. Então, o Senhor pede para que nós possamos nos regozijar. E hoje eu queria que você fechasse os olhos comigo. E você buscasse no seu coração alegria. Talvez você precise de uma cena, talvez você precise de um dia, de algo que aconteceu, talvez o nascimento de um filho, talvez o dia em que lhe pediram em casamento, talvez o dia em que, não sei, mas eu quero que você apague todos esses momentos felizes, e você se lembre no dia em que você conheceu a Deus, porque foi este dia, o dia da verdadeira felicidade. Olhe para mim. Quando o Senhor pede para nós nos alegrarmos sempre, Ele está dizendo, só é possível se for em mim, no Senhor, a despeito de qualquer circunstância ou situação. Coloca para mim Mateus 13, e verso de número 20 e 21. Vamos ler comigo para você entender o que está acontecendo aqui. Porém, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com o quê? Com alegria. Então, quando você recebe a palavra de Deus, e ela fala ao seu coração, e ela revela algo que você não conhecia, ela alegra o nosso pensamento. Mas logo depois, porém, mas não tem raiz, porque nasceu em pedregais, em si mesmo, antes
é de pouca duração, e chegará a angústia, a perseguição, e por causa da palavra logo se ofende e não permanece. Esta alegria, irmãos, é clara e simples de entender. Só é possível através de Jesus. E nós só recebemos ela através da palavra de Deus. Não da placa, do pastor, da religiosidade, da igreja que você frequenta, mas da palavra de Deus. Só que tem pessoas que recebem esta palavra e não conseguem guardá-la firmemente no seu coração. Ela até se emociona, até talvez aceita Jesus, diz: eu quero servir a este Deus, tem até aquela empolgação. Mas no decorrer da caminhada, as circunstâncias aparentes, as angústias e as perseguições o fazem afastar do real propósito de Deus para com a sua vida. Quando nós recebemos um chamado, uma abertura de entendimento para crer no Evangelho, não se esqueça, foi Deus que abriu o seu coração para crer. Eu não acredito em nenhum que está aqui neste lugar, que esteja aqui por um acaso. O meu Deus não trabalha no acaso. O meu Deus e o seu Deus trabalham com propósitos. E você e eu somos propósitos nas mãos de Deus. Quando nós começamos a entender isto e começamos a viver isto, começamos a ter o verdadeiro contentamento da alma. Com certeza, irmãos, nós queremos vencer nesta terra. Neste mundo capitalista, com certeza nós queremos alcançar conforto, premiações, faculdades, posses. E não é pecado. Não estou fazendo aqui uma apologia a você ser um miserável e não ter nada. Não, Senhor. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas eu estou dizendo que, a despeito disso, dependendo se você conquistar ou não, a sua alegria, o seu contentamento não pode estar firmado nisso. Nem em posses e nem em pessoas. Nem sequer naquele que você mais ama. Ame Ele, mas primeiro ame a Deus. Porque quando Ele decepcionar, Deus não decepcionará você. E o seu coração será guardado, a sua alegria será frutificada no Senhor, e nós venceremos todos os obstáculos que estarão sobre nós. Então a palavra vem sobre nós trazendo uma alegria. A palavra do Senhor vai dizer que na segunda viagem missionária, em Atos dos Apóstolos, Paulo abre o evangelho em Filipos, pregando uma mulher na beira do rio, que lavava roupa. Mas quando ele prega a palavra, diz que Deus abre o coração dela para crer. É Deus que abre. É Deus que faz. E ela crê no evangelho. E ela cede logo a casa para ser a primeira congregação, a congregação de Filipenses, na casa da irmã Lídia. Porque Deus abriu o coração dela para entender o evangelho. Não sei se Lídia foi até o final do processo. Não sei se ela chegou até o momento da morte crendo em Cristo ou se naufragou na fé. Mas uma coisa eu sei, o texto é claro quando afirma isso. Foi Deus quem fez. E eu quero dizer para você que está aqui esta noite, se você entende alguma coisa do evangelho ou crê de alguma forma em Deus, não é por você mesmo, mas é porque Deus fez abrir o seu coração quando alguém falou de Jesus para você. Foi Deus quem fez. Então eu quero afirmar com toda segurança e propriedade nesta noite, sobre a sua vida foi feita uma obra sobrenatural. Os céus se moveram ao seu respeito, para abrir o vosso entendimento e trazer salvação à vossa alma. Deus colocou propósito nisso e mexeu com tudo que está à nossa volta, para que você pudesse estar aqui esta noite. Seria o nosso maior contentamento saber que Deus se importa comigo. Eu falho, pequenino, um nada, tem um Deus da vida, um Deus que me ama, um Deus que cuida da gente, um Deus que está à porta, um Deus que está pronto para falar, para resgatar, para ajudar, para enxugar as lágrimas. Irmão, seria o nosso maior contentamento. Porém, as circunstâncias e angústias da vida arrancam esta alegria do nosso coração. Às vezes perseguições, às vezes angústias, e às vezes banquetes em pecados. Às vezes o desejo da própria carne. Às vezes a fuga da responsabilidade. Eu já vi expressões de homens e mulheres que tinham responsabilidade nas igrejas. Dizem, não, pastor, quero mais não. Eu vou me sentar só lá atrás do banco e vou terminar meus caminhos com o Senhor e ir para casa. Só que se ela fizer isso, ou ele fizer isso, é arriscado ela perder a salvação. Porque o propósito não era ficar assistindo.
era fazer a obra do Senhor. Então, quando nós saímos do propósito, nós perdemos também o contentamento. E muitas vezes nós fazemos isso para tirar um pouco de nós a responsabilidade, o peso da chamada. Seja ela para cantar, seja ela para pregar, seja ela para ser crente salvo em Cristo Jesus. O peso da chamada, ela é realmente árdua. E tem hora que decidimos ou desejamos ser anônimos e ficar somente escondidos em nós mesmos. Como se nós resistiríamos, como se nós conseguiríamos viver sem a alegria de Cristo. Então hoje eu queria externar o meu coração dizendo que Deus mandou cada um de nós nos alegrar. E Ele mandou nos alegrar não somente quando tudo dá certo, nem somente quando tudo acontece da forma que nós oramos, mas Ele diz: regozijai-vos sempre. E eu queria dizer alguns versos sobre circunstâncias que vieram sobre os homens de Deus, e eles não pararam de adorar, nem de se alegrar no Senhor. Amém? Então eu queria que quem tem Bíblia abrisse em João, capítulo 16 e verso de número 22. Coloque aí, João 16 e 22. Ele diz: assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outras vezes vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Ele está dizendo: olha, agora eu estou indo embora, e sem mim com certeza tem tristeza, mas eu vou voltar de novo. E quando eu voltar, porque Cristo passou 3 dias ausente da terra, irmãos. Você lembra disso? 3 dias sem estar aqui. Eu já preguei uma mensagem sobre 3 dias sem Jesus. 3 dias na ausência da terra. Os discípulos se esconderam. Os que seguiam se afastaram. As mulheres foram chamadas de mentirosas. Pense numa confusão sem Jesus, irmão. Os homens ficaram incrédulos. Pedro fugiu para pescar. A igreja se conturbou-se. Homens que tinham acabado de ter contato com milagres, prodígios e maravilhas, apostataram-se, fugiram, tiveram medo, esconderam-se. Questão de segundos. É por isso que eu digo que nós não resistiríamos à grande tribulação. É por isso que o Senhor nos arrebatará antes disso. Nós não conseguiríamos. Irmão, é claro isso. Quando talvez com a nossa vida até pudéssemos sacrificá-la, mas daquele que nós amamos, ai, irmãos, que desafio, que dificuldade. Mas ele disse: olha, quando eu sair de perto de vocês, vocês vão ter tristeza, mas quando eu voltar, ninguém mais poderá tirar essa alegria de você. Então hoje, se nós conseguíssemos tocar neste altar, nós seríamos felizes mesmo sem conseguir muita coisa. Nós seríamos felizes mesmo com o marido que não ajuda, com o filho enfermo, com alguém que amamos que está doente, à beira da morte. Nós somos felizes mesmo assim. E não é descaso, não é que nós não nos importamos. Na verdade, o desejo é que todos que estão à nossa volta aceitem Cristo, porque quando nós chegarmos lá, toda doenças, enfermidades, rebeldias, angústias, o Senhor tirará. Ele diz que enxugará todas as lágrimas, e nem haverá mais pranto e nem ranger de dente. O dia será de paz, contentamento e gozo no Senhor nosso Deus. Coloca para mim aí, Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Esse texto é muito conhecido. É uma extensão de Filipenses 4:4 que nós lemos. Ele começa a falar sobre alegrar no Senhor, sempre alegrar-se em Deus. E ele explica que mesmo estando em situações difíceis, ele consegue estar contente. Não sei se você entende, irmão, ou tem conhecimento disso, mas a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta escrita dentro de uma prisão. Paulo está preso injustamente, mas é conhecida como a carta da alegria, a carta da felicidade. É uma controvérsia no nosso tempo. É como se eu pegasse alguém de vocês, pegasse umas algemas que tem aqui em casa,
algemasse, incriminasse você por um crime que você não fez, o lançasse numa masmorra e dissesse: você vai morrer aí. E você começa a cantar, e você começa a pregar, e você começa a escrever carta e dizer: eu estou preso, mas a palavra não está. Começa a se regozijar no Senhor, na injustiça do mundo. Começa a cantar para Jesus, quando todo mundo reclamaria ou questionaria: eu sou inocente, me tire daqui. Ele prega para os carcereiros. E no final da carta há um versículo que diz: e aos meus irmãos pretorianos, o qual vos saúdam. Ele ganha para Jesus os que vos guardam. A carta de Filipenses é uma carta de uma controvérsia humana, pois a situação não era para glorificar, mas sim para chorar. Mas no verso 11 ele diz: não digo isto por necessidade. O que não digo isto? É porque Epafrodito chega com a cesta básica, com alimentação para dar a ele. Ele diz: olha, eu estou alegre porque você está aqui. Obrigado. Mas eu não digo isso porque você trouxe alguma coisa para mim. Não por necessidade. Eu digo isso porque eu lhe amo. E ele fica muito feliz em ver Epafrodito visitando ele naquela masmorra. Ele diz: porque já aprendi a o quê? A contentar-me com o que tenho. Já aprendi a ser feliz com quem eu sou, com o que eu passo, com as coisas que vêm à minha volta. Tanto faz eu estar preso ou estar solto, eu sou feliz em Jesus. E esta é uma verdadeira alegria, que ninguém arranca dos nossos corações. Às vezes está faltando as coisas em casa, você glorificando e cantando ao Senhor. Às vezes, irmãos, a decepção é grande, o choro, a lágrima, a angústia de alma, e você cantando e louvando ao Senhor. Ninguém arranca. Por quê, pastor? Porque eu aprendi a me alegrar no Senhor. Versículo número 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13, todo mundo sabe. Vamos ler 1, 2, 3. Posso naquele, vamos mais forte, 1, 2, 3. Posso naquele. Posso o quê, pastor? Posso fazer tudo? Não. Posso resistir tudo, porque o Senhor me fortalece. Esse posso não é um pode que eu vou conquistar, é um pode que eu vou suportar. Eu vou vencer, mesmo chorando. Eu vou me alegrar, mesmo perdendo. Eu vou seguir, mesmo quando tudo diz, humanamente, que eu devo parar. E por que eu vou seguir? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque eu me fortaleço nele, em Deus. E eu resisto, porque Ele me faz resistir. E eu me sorrio, e eu fico contente, porque Ele faz isso na minha vida. Amém? Então, quando Ele diz regozijai-vos, sempre é a despeito de qualquer circunstância, de qualquer situação. Não importa onde você está inserido, não importa o que você está passando, glorifique ao Senhor. Cante para Jesus. Louve a Deus. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Glória a Jesus. Pastor, o senhor não sabe o que eu perdi. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que nada circunstancial desta terra pode te arrancar da presença do Pai ou tirar a alegria do vosso coração. Tem uma frase de Billy Sunday, um evangelista, que ele diz assim, eu até escrevi: não há alegria na sua vida cristã? Ele pergunta. Não há alegria na sua vida cristã? Olhe para mim. Ele diz: pois se não há, está acontecendo algum vazamento no seu cristianismo. Tem alguma coisa que não está na presença do Pai. Tem algum vazamento na sua obediência ao Evangelho, na sua confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim aí em Tiago 1, versículo 2. Nós temos que servir a Deus a despeito, estou terminando, de qualquer circunstância. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Não parece loucura, não é verdade? Seja feliz quando fores perseguido. Regozijai-vos quando mentirem e disserem todo mal contra vós. Você é um bem-aventurado. Tende bom ânimo quando passares pelas tribulações.
Tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Aí ele diz, quando caíres em várias situações, tenha gozo, felicidade, contentamento. Coloca para mim em Salmos 64, e verso de número 10. Olha como isso aqui é interessante, irmão. Salmo 64, e versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Alguém às vezes me perguntou como é que a gente consegue ser feliz, irmãos, sem saber como é o dia de amanhã. Como é que vai ser? Porque tem dias que a gente acorda e o processo do dia é terrível já de manhã cedo. As notícias não são boas, tem uma viagem, tem uma dificuldade, tem uma conta, tem uma enfermidade, tem um problema. Então você acorda, e como acordar feliz num dia atribulado? Num dia em que talvez você plantou e sabe que vai colher alguma coisa que não deveria ter plantado. Num dia em que você não estava a fim de fazer nada e tem que fazer tudo. Como é que eu consigo ser alegre neste dia? Porque esta alegria está unificada à confiança. Ele diz assim, olha, se você de fato está lutando para ser justo, você se alegra no Senhor. E quando você se alegra no Senhor, você passa a confiar nele. Então eu não sei, mas eu sei que vai dar certo. E essa certeza é tão clara que eu me alegro. Eu tenho uma confiança que vai dar tudo certo. E por ter esta confiança, eu canto, eu sorrio, eu louvo a Deus. Isso está unificado ao Pai. Eu tenho confiança, eu acredito, eu tenho fé, porque isso vai acontecer. E por isso eu já estou alegre. Estou alegre com a salvação do meu pai, mesmo sem ter acontecido. Estou alegre, mesmo sem conseguir arcar com algumas coisas, mas eu sei que vou arcar, já estou alegre por isso. Estou alegre porque eu estou em casa louvando ao Senhor. Estou alegre mesmo sem saber como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor cuidará de todas as coisas, e por isso eu me alegro, porque eu confio no Senhor. O justo se alegra no Senhor e confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 5 e verso 41. Hoje a mensagem é temática: andando, caminhando na alegria do Senhor nosso Deus. Ele diz assim, ó: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se você conhece esse texto, mas é um texto em que os discípulos erraram uma pisa. Viu, irmãos? Apanharam mesmo, peia. Que eles foram para a beira dos rios, lavar as costas dos vergões, das chibatadas que levaram. E a Bíblia diz que eles eram lavando as costas e cantando, regozijando. Nós apanhamos por causa do nome de Jesus. Irmãos, isso é loucura. Não dá para trazer no senso racional alguém que está alegre porque está todo ferido, meu irmão. Mas ele estava dizendo, a minha alegria não é por conta de pisas ou injustiças, ou porque venci ou deixei de vencer. A minha alegria é em Deus. Deus é a minha alegria. E por defender aquilo que eu acredito e amar de verdade o meu Deus, eu sofri afrontas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo afirma e diz que tem grande gozo quando passa por muitas tribulações. Ele disse, quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Então eu me alegro quando eu sou perseguido, eu me alegro quando eu sou injuriado, eu me alegro quando estou na injustiça, porque eu sei que Deus se levantará ao meu favor e me dará vitória. Então hoje eu queria que você entendesse que a alegria não é quando você consegue, não é quando tudo está bem. A alegria no Senhor, mesmo quando tudo está mal, você permanece e você persevera. Se precisar chorar, você chora, mas sabendo, confiando que Deus dará vitória. Estou já terminando. Abra para mim a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em João, em Gálatas capítulo 5, verso 22. Preste atenção. A alegria que Cristo dá para nós, ela não depende somente de Deus. Eu queria que você ouvisse aqui, que eu vou terminar aqui. A alegria que Deus derrama sobre nós, ela não depende somente de Deus.
Tem que ter uma contrapartida nossa, de crença, de fé. Lembra quando eu li João 15:11? Que a alegria de Cristo estaria em nós e teríamos a alegria completa se Cristo, de fato, fosse participante da nossa vida. Se tivéssemos enxertado na videira, então essa alegria aconteceria em nós. Então eu preciso me colocar lá, na posição, na brecha, na disposição do Senhor. E a alegria de Deus estará sobre mim. O Senhor disse que derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E é Ele que nos dá também contentamento, pleno, gozo. Quando eu leio Gálatas capítulo 5, verso 22, eu falo sobre o fruto, um dos frutos do Espírito, que é gozo, que é alegria. Ele está dizendo, quem produz isso em vós, não é você mesmo, mas é o próprio Deus. Mas eu preciso acomodar este Deus dentro de mim. Pastor, como é isso? Entendi, foi nada agora. Vamos sentar um pouquinho, pastor, terminar. Glória ao Senhor. Olhe para mim. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos templos e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, verso 16. Deus habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Pessoa do Espírito Santo. Mais uma vez, pessoa. Ou seja, há uma pessoa dentro de nós, que tem sentimentos e pensamentos e ações, desejos e sonhos, através de nós. Ele age se nós deixarmos. Ele opera se nós permitirmos. Ele está dentro de mim. Se eu quiser acessá-lo, eu preciso andar em retidão com a verdade. E Ele dominará a minha vida, e julgará a minha conduta, e me conduzirá pelo caminho do Senhor. Ele é o nosso guia, e está dentro de nós. Não está em templos, não está em televisões, ou palavras, só está dentro de você. Mas há um versículo em Efésios 4:30, o Vinícius coloca para mim, que ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então existe o Espírito Santo e está dentro de nós, mas as nossas ações muitas vezes entristecem a Ele. E por entristecer a Ele, um dos seus frutos, que é o gozo, pode deixar de ser fluído em nossa vida. É por isso que às vezes nós não estamos felizes mesmo. Mas a culpa é nossa, não de Deus. Somente nossa. Quando estamos em plena comunhão com Deus, nós somos imbatíveis. E mesmo nas perdas, nós cantamos louvores ao Senhor. Quando nós começamos a pecar contra Deus, a fugir do projeto de Deus, o Espírito Santo se entristece em nós. E nós não conseguimos vencer. E tem dias que são de fato tristes porque estamos sem Deus. O salmista, no Salmo 51, ele pede ao Senhor para não retirar dele a alegria da salvação. Deixa eu terminar com você. Romanos capítulo 14, versículo 17. Glória ao Senhor. Romanos 14, verso 17. Hoje nós estamos mais tensos, está mais difícil de semear a palavra, mas eu acredito que Deus está trabalhando. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está dizendo que a alegria que nós sentimos em Deus, ela não é natural, ela é espiritual. E eu não tenho como acessar a Deus senão pelo Espírito Santo. Importa que aqueles que me adorem, adorem em espírito e em verdade. Não tem como eu chegar até a presença de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ele é quem faz a junção de tudo. A Bíblia vai revelar em Romanos 8 e 26. É Ele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É Ele que faz essa junção. Quando eu entristeço Ele, eu perco os seus frutos, eu perco a sua operação, eu perco a sua ação, porque Ele está entristecido dentro de mim. Eu perco a alegria no Senhor, no reino, na esperança em o meu Deus. E faz tempo que perdemos isso muitas vezes. Estamos às vezes tão focados aqui que às vezes não queremos mais nem ir para casa. Eu conversando com alguns pastores, eu tive uma reunião agora com 200 pastores em Itapipoca. E nós estamos em um ano político, eclesiástico.
Vai ser agora em maio votado o presidente, o vice-presidente, nossa convenção. E a gente estava em uma reunião, foi até bom, teve uns louvores, teve uma palavra, mas eu acho que o desejo do céu estava muito pouco lá. Você não sentiu o céu, o desejo, a expectativa. O projeto era para aquilo, naquele momento. A preparação era para aquele momento. E quantos de nós fazemos isso? Projetamos a nossa vida para aquele momento. Para um concurso, para uma prova, para uma promoção, para um casamento, para um sonho. E às vezes ele fica tão grande dentro de nós que nós esquecemos do primordial, da alegria no reino de Deus. Como eu li no primeiro verso aqui, quando ele achou, ele vendeu tudo o que tinha e disse: não há nada mais precioso que me traga mais alegria do que o reino, do que fazer a obra de Jesus. Quando você não tem mais desejo de fazer a obra de Deus, quando você fala menos do céu e mais da terra, devemos rever, se Jesus voltar, o que nós faremos, aonde nós estaremos. Quando eu pergunto se alguém quer ir para o céu, diz: quero, diz: pois morra. Até brinco, né? Pois morra. Diz: não, pastor, só no arrebatamento. Eu sei que nós não fomos feitos para morrer, mas morremos. Mas eu lembro de uma expressão de Paulo que dizia assim: para mim viver é lucro. Para mim viver é ganho, mas morrer é lucro. Queria muito estar com o Senhor. Era uma certeza plena que estaria com Deus. E eu queria perguntar isso a você. Nessa alegria, nessa tristeza desta vida, nos sonhos e nas frustrações que nós temos, hoje, agora, você teria a certeza do encontro com Deus, se o Senhor chamasse você para a eternidade? E olha que eu não estou desejando que ninguém vá, não, mas todos nós iremos. Você se encontraria com o Senhor? Você teria a alegria de receber esta notícia? Hoje mesmo tu estarás com o teu Pai. Hoje mesmo estarás no paraíso. Talvez se fosse um de nós na cruz, dissesse: não, Senhor, me dê saúde e me tire daqui. Qual é o desejo da nossa alma hoje? Porque aonde está o desejo, está aí a nossa alegria. Se o desejo é aqui, a nossa alegria depende daqui. E eu sinto muito lhe dizer, você vai chorar muito, se frustrar muito. Mas se o seu desejo é no céu, a sua alegria está lá. E é lá que nós ajuntamos o nosso tesouro, plantando o evangelho, pregando a verdade e esperando em todo o tempo o nosso Deus. Para terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, lá na segunda viagem missionária, no capítulo 16, no momento em que Paulo está cantando e louvando ao Senhor. Olha o verso aí, qual é, Vinícius? Me ajuda. É lá já no final. Quero terminar com esse texto. Eu vou narrar a história resumidamente. Glória ao Senhor nosso Deus. Mas Paulo expulsa um espírito adivinha, que vinha adivinhando, e ele é condenado por esta ação. Está ele e seu irmão em Cristo, chamado Silas. Eles são presos, mas antes disso eles são açoitados. Colocam as mãos e os pés amarrados no tronco e dão 39 chibatadas em cada um deles. Jogam na prisão, acorrentam os pés das mãos, mas naquela noite ninguém pôde dormir. E todo mundo escutava eles, porque eles cantavam. Machucados, ninguém cuidou das suas feridas, amarrados, mas sem nenhum questionamento. Eles louvavam ao Senhor. É sobre isso que devemos rever em nossa vida. Talvez você esteja acorrentado com alguma situação deste mundo, ou açoitado por algumas enfermidades. Mas isso não deve nos parar. Nós vamos continuar cantando e louvando ao Senhor, vencendo todo obstáculo. Por isso a expressão é: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Ficamos de pé.
Atos 16, 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Talvez a indagação era eminente. Por que esses homens estão cantando? Por que esses homens estão adorando? Presos por fazer o bem, açoitados por cumprir a ordenança de Cristo, acorrentados injustamente. Não há o porquê de cantar, porque nós somos diferentes. Eu amo o Evangelho por causa disso. Eu amo o Evangelho, porque quando todo mundo está reclamando, se lastimando, eles estão cantando. Isso é ser crente em Cristo Jesus. Isso é o Salmo 64, verso 10 que nós lemos. Isso é alegria e confiança no Senhor. Ele sabia com certeza que o projeto deles em Cristo não ia terminar ali. Ele sabia disso. Com certeza ele sabia que não ia morrer ali. Ele tinha que continuar. Eu quero dizer a você também. Você tem um propósito, um projeto nesta terra. Eu preguei sexta-feira passada. Eu acho que eu fiz menção. Se não fiz, eu vou fazer agora. Nós temos um propósito aqui. Assim como uma embarcação tem um propósito de flutuar, nós também temos um propósito nesta terra. Se a embarcação não entrar nas águas, ela não cumpre o seu propósito. Se nós não entrarmos também nas águas deste mundo, nós não cumprimos o nosso propósito. As águas, o mar, é um mundão que está aí à volta. A embarcação somos nós. Também, se as águas adentrarem dentro do barco, o barco afunda e o seu propósito também é rompido. Também eu vos digo, a igreja do Senhor, se o mundo vos corromper, você também perde o seu propósito. Pastor, então por que o Senhor não nos tira deste mundo que jaz do maligno? Porque perderíamos o nosso propósito de ser sal e luz. Quem iria iluminar? Quem iria fazer a diferença? Quem iria influenciar? Quem? Então a oração sacerdotal de João 17 é: eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então hoje eu queria convidar você a se alegrar em Jesus mesmo na perda, mesmo sem entender, mesmo sem saber como. Dizendo: Senhor, mesmo sem compreender nada, eu louvo o teu nome. Senhor Jesus, eu queria te agradecer, Senhor. Agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito e me alegrar em ti, meu Pai, mesmo quando não dá certo. Cantar louvores, mesmo quando somos injustiçados. Engrandecer ao Senhor, Deus, mesmo nas perdas, meu Pai, daqueles que mais amamos, nas frustrações, nos projetos falidos, neste mundo corrompido. Senhor Deus, que nossa alegria esteja sempre em Ti, e que nunca venhamos perder o propósito, que é chegar até os Teus pés. Perdoa os nossos pecados, pois são muitos, Senhor. Perdoa nossa fraqueza. Perdoa, Senhor, quando queremos parar, desistir, tomar outro caminho. Que a alegria da salvação venha sobre nós. Que possamos permanecer de pé mesmo quando não queremos mais estar em pé. Que possamos perseverar, Jesus, mesmo que todos desistam. Que a gente continue. E ao terminar, meu Pai, a nossa carreira, possamos nos encontrar com o Senhor, alegres, regozijando, porque o Senhor nos fez vencer. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, converte, meu Pai, o homem e a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Salva, protege, ajuda, dá vitória, e que a confiança em Ti, meu Pai, ó Deus eterno, seja plena. Mesmo sem saber de onde, nem como, nem por onde, nem por quem, nós acreditamos que tudo vai dar certo. Seja louvado em nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.